Para muitas pessoas, a prosperidade, o progresso, o crescimento, uma vida ampla, boa, abençoada, vem de suas próprias mãos, do seu esforço diário, do seu conhecimento, de sua dedicação. Para outros, tudo isso é importante, mas existe um fator que é preponderante: a presença e o coração de Deus. A Bíblia diz que Deus é aquele que nos abençoa. Muitas pessoas acreditam que a bênção de Deus é quando Deus se agrada de alguém, quando o favor de Deus está sobre alguém. Então a prosperidade, a bênção, a boa vida, né, o progresso, o crescimento, além do seu trabalho, é muito mais claro, é progressivo e alcança outras gerações. E para você? Você acha que é preciso tocar o coração de Deus? Você acha que é possível tocar o coração de Deus? O que a Bíblia diz sobre isso? Eu quero mostrar para você hoje sobre um homem que tocou o coração de Deus. Mas será possível? Vamos ver isso agora. O salmista Davi afirma em seu salmo, aqui o Salmo 24, ele diz o seguinte: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu santo lugar? Hoje nós sabemos que através de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós temos acesso ao Senhor, ao nosso Deus. Nós podemos falar com Ele. Porém, mesmo antes disso, alguns homens tocaram o coração de Deus, do Deus Todo-Poderoso, de uma forma especial. E hoje eu quero falar para você sobre um desses homens, né? Sobre como ele tocou o coração de Deus e como o Senhor atentou para ele e para a sua oferta. Este homem chama-se Abel, ele é o segundo filho de Adão. Ora, o primeiro filho de Adão chamou-se Caim. Esse nome sua mãe Eva deu a ele, e esse nome significa adquirido do Senhor. A mãe de Caim, Eva, ela acreditava que este filho era aquele prometido nas Escrituras que esmagaria a cabeça da serpente, um filho prometido pelo Senhor. Por isso chamou adquirido do Senhor, ou Caim. E logo depois nasceu Abel, que em hebraico se traduz como sopro, vapor, talvez pela rapidez do seu nascimento na hora do parto, que Abel cresceu e se tornou um pastor de ovelha. Por sua vez, Caim, seu irmão mais velho, se tornou um lavrador. Certo tempo depois, eles apresentaram cada um uma oferta a Deus e decidiram prestar um culto ao Senhor, cada um deles à sua maneira. Olha o que diz a Escritura aqui. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da gordura, e atentou ao Senhor para Abel e para a sua oferta. A pergunta que você deve estar fazendo agora, que deve estar passando aí na sua mente, é a seguinte: por que Deus agradou-se da oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim? O que será que aconteceu? Não é? Essa pergunta, ela é muito comum. Muitas pessoas ficam se perguntando, né? Por que fulano é mais abençoado que cicrano? Ou por que alguém é mais abençoado do que eu? Ou porque eu não tenho a mesma oportunidade, não tive a mesma oportunidade que outra pessoa? E muitas pessoas atribuem isso a Deus. Mas será que Deus tem a ver com isso, com a nossa prosperidade? Bom, essa pergunta que você deve estar fazendo, eu vou passar agora a respondê-la, né? Porque muitas pessoas têm afirmado que Abel foi aceito porque derramou sangue, né? Ele matou um cordeiro, derramou sangue, então Deus aceitou a sua oferta. Já o seu irmão Caim ofereceu a oferta sem vida, que eram frutos, legumes, raízes da terra. E a questão
agora que nós queremos e precisamos entender é que a oferta ela está mais ligada ao coração daqueles dois ofertantes do que da sua própria oferta. As pessoas focam na oferta e esquecem de focar no coração de quem estava ofertando. O grande segredo de Abel, que ele portava, não estava na sua oferta, mas estão aqui, olha, nas entrelinhas das Escrituras, está registrado aqui. E em primeiro lugar, Deus atentou para Abel e depois para a sua oferta, por causa da intenção do coração de Abel. E também ele viu a intenção do coração do seu irmão. A motivação que estava no coração daqueles dois moços para ofertar e fazer um culto a Deus era conhecida por Deus. Então nós devemos acreditar que a forma externa, aquilo que a gente oferece para Deus é importante. O nosso culto externo é importante, claro que é de extrema importância, porém, o que Deus observa primeiro é a condição do nosso coração. Deus observa o coração do ofertante. Ora, o Senhor mesmo Jesus um dia ensinou, se você na hora de trazer sua oferta, você se lembrar que maltratou alguém, ou que teu irmão te odeia, ou que há algum trauma entre você e seu irmão, vá até ele primeiro, depois traga a sua oferta. A oferta é importante, mas o coração é muito mais. Muitas pessoas, elas pensam e querem ofertar a Deus, mas elas deixam de ofertar seu coração primeiro. Elas deixam de ofertar a sua vida primeiro. Elas não tiram do seu coração o ódio, o rancor, a raiva, Eles querem trazer uma oferta, agradar a Deus, esquecendo que o que agrada a Deus é um coração contrito, é um coração derramado em sua presença. Então nós devemos acreditar que essa forma externa é importante, mas o coração é muito mais. Olha o que a Bíblia diz aqui no livro, na Epístola de aos Hebreus, capítulo 11, versículo 4, que diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio dela. Também mesmo depois de morto, ainda fala. Então observe aqui que ele era um homem de fé. A fé que estava no seu coração veio primeiro. Ele era um homem de fé e fez a sua oferta com fé. O seu culto era um culto com fé. E nós aprendemos que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o principal motivo de Deus ter aceito a oferta de Abel. Se nós queremos obter uma relação profunda com o Senhor, se nós queremos que Deus ele escute nossa oração, se nós queremos que o Senhor aceite nossa oferta, se nós queremos tocar ao coração de Deus, nós precisamos crer, acreditar que o Senhor é fiel para nos ouvir e nos abençoar. A Bíblia diz, lá no livro de Abacuque, que o justo viverá pela fé. Abacuque já afirmava isso e que foi replicado por Paulo, O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 1, 17, ele afirma as palavras de Abacuque, ele diz: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que no princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. E ele cita lá a passagem de Abacuque. E essa é a mais pura verdade, meus amados. O justo será salvo pela fé, viverá pela fé, prosperará pela fé, será curado pela fé, andará pela fé. A fé é o que nos move, a fé em Deus, acreditar que Ele é fiel, está conosco, que Ele cuida de nós todo o tempo. A palavra aqui, que esse texto diz, que pela fé Abel ofereceu o mais excelente sacrifício. A palavra lá, aqui do livro de Hebreus, capítulo 11, ele diz aqui que pela fé Abel ofereceu o mais excelente sacrifício. E essa palavra excelente sacrifício, nós fomos traduzi-la, essa palavra excelente, nós vamos traduzi-la como Sheleb.
que quer dizer, segundo os eruditos, né, denota o melhor e o mais excelente de tudo. Então ele diz que pela fé Abel deu o mais excelente, o melhor de tudo ele deu com a sua fé. Por isso Deus o aceitou, porque o coração de Abel estava inclinado para adorar a Deus. Aqui a Bíblia fala no livro do Gênesis que esse é um princípio divino. Aqui no 45:18 do Gênesis diz assim: comereis a gordura da terra, isto é, os melhores e mais excelentes frutos da terra, o xerebe de Deus, os excelentes frutos da terra. Deus sempre observou o melhor, Deus sempre preservou o melhor para o seu povo. Em Números 18:12, ele faz uma aliança com o povo de Israel e ele diz: todo o melhor do azeite, todo o melhor do mosto e do grão, as suas primícias que derem ao Senhor, os tenho dado a ti. Observa que Deus, quando ele faz uma aliança, ele faz o seu melhor. Acredita-se que Caim, ele fez uma oferta de gratidão. Então ele foi lá, colocou um cesto de frutos e de especiarias ali, que ele foi colhendo, né, da terra, raízes, legumes, para agradecer a Deus por tudo que Deus tinha dado a ele. Mas Abel não, Abel entrou com um coração devotado a Deus, com um coração inclinado a ser perdoado, né? Alguns observam até que nessa passagem, a oferta de Caim era apenas uma oferta de gratidão e que Abel era uma oferta pelo pecado, no sentido apropriado da palavra, que Abel ofereceu uma oferta pelo seu próprio pecado. Por isso Deus a recebeu. Em segundo lugar, eu quero dizer para vocês aqui que o texto da Bíblia, o próprio Jesus aqui afirma, ele é testemunha de Abel e ele chama Abel de justo. Abel era um homem que praticava a justiça. Olha o que está escrito em Mateus 23:35. Para que sobre vós caia todo o sangue justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Aqui o Senhor Jesus chama Abel de justo. Você sabe o que é justo? Você sabe por que Jesus intitulou Abel de justo? Porque ele praticava a justiça. Justo é todo aquele que pratica justiça, que abomina a injustiça em um mundo caótico e corrupto que nós vivemos, onde cada dia a justiça é negada ao pobre, ao necessitado, ao miserável, ao doente, ao sofredor. As pessoas praticam obras de injustiça em detrimento ao seu próprio benefício. A injustiça é praticada todos os dias. Vivemos num mundo de injustiça. São poucos homens na terra, poucas mulheres na terra que olham o seu semelhante com justiça. A prática da justiça por Abel levou Deus a observar sua oferta. A justiça toca o coração de Deus. Sabe por quê? Porque Deus também é justo. Não adianta nós tentarmos nos aproximar de Deus e ofertar a Ele com nossas mãos cheias de injustiça. Ser justo é ser parecido com Deus, porque Deus é justo. A Bíblia diz isso. Olha que a palavra de Deus diz aqui em Deuteronômio 32:4. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete erro, justo e reto Ele é. Não adianta tentarmos nos aproximar de Deus e ofertar a Ele com nossas mãos cheias de injustiça. Ser justo é ser parecido com Deus. Nós podemos dar presentes, tocar favores para conquistar outras pessoas, para nos promover, para alcançarmos nossos objetivos, para sermos considerados pelas pessoas, até mesmo mais especiais que as outras, mas para Deus não. Sabe por quê? Porque Deus, Ele conhece o nosso coração.
Martinho Lutero certa vez diz: a fé produz frutos, mas não para si. No caso de Caim e Abel, a sua fé animou-os a fazer uma oferta para Deus. Podemos arriscar a dizer que Abel ofereceu sem querer dar nada em troca, ofereceu o melhor de si, e Caim ofertou, mas esperava ser recompensado. O Senhor é o dono da prosperidade. Ele pode tocar na tua vida hoje, Ele pode mudar o teu caminho hoje, Ele pode prosperar a sua vida hoje, Ele pode destrancar tudo que está amarrado na tua vida hoje. O favor de Deus é fundamental para o nosso crescimento e para a nossa prosperidade. Então hoje nós vimos na palavra, aprendemos hoje que a nossa fé e nossa justiça, sermos justos, agrada o coração de Deus, toca o coração de Deus. Eu não sei como você está hoje, eu não sei qual é o teu nível de necessidade de estar na presença de Deus, mas eu quero te dizer que isso é possível. Assim como Abel tocou no coração de Deus, você também pode. Hoje nós temos a presença do Espírito Santo e também nós temos a justiça de Deus sobre nós e a fé em nosso coração. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreve. Clique aí no sininho, deixe o seu joinha, faça um comentário. Vamos fazer que esse canal avance e vamos alcançar mais pessoas ainda, em nome de Jesus. Um forte abraço, fique na paz.